a vida na Terra depende de uma série de improbabilidades e coincidências. Sem elas, nem nós, nada do que conhecemos existiria. A distância ao Sol, o tamanho da Terra, a rotação, a atmosfera, o campo magnético, a água líquida ou a presença da Lua são apenas alguns dos fatores que permitem a vida. O resto do sistema solar parece estar ausente dela. Embora algumas das luas de Júpiter ou Saturno possam conter os ingredientes necessários para a existência de seres vivos, incluindo oceanos de água. O universo observável é muito mais imenso. Tem bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou bilhões de estrelas. Quando consideramos essas escalas, a ideia de que a vida possa existir em outros lugares do universo não parece tão improvável. No entanto, devido às vastas distâncias envolvidas, pode ser muito difícil para nós detectar essa vida e muito menos nos comunicarmos com ela. Talvez no futuro possamos fazer viagens interestelares. Viajando através de buracos de minhoca para outras galáxias. Mas a humanidade mal deu seus primeiros passos além de sua casa. Nessa imensidão cósmica, nosso planeta, com sua diversidade de ecossistemas e seres vivos, é um lembrete de quão somos sortudos. A atividade vulcânica poderia ser fundamental para criar as condições propícias para a vida na Terra. Islândia figura entre os países com maior quantidade de vulcões em estado ativo. É a terra do gelo e do fogo. Está situada sobre as placas tectônicas norte-americana e euroasiática, uma zona tectonicamente ativa. Não é possível prever as erupções, e quando ocorrem, não se sabe o tempo que vão durar. Esse é o vulcão Fagradalsfjall, um dos mais ativos em tempos recentes. Outros vulcões da Islândia são inacessíveis, mas chegar ao Fagradalsfjall é fácil a partir de Reykjavik, se tornando assim um local muito visitado. Cada erupção é precedida por milhares de pequenos terremotos. A lava flui continuamente em vez de explodir. É uma erupção única entre todos os vulcões da Islândia. No entanto, depois de uma erupção, os níveis de gases vulcânicos podem ser perigosos. E quando a lava esfria, parece segura, mas sob uma fina crosta pode haver lava ardente.
Essa atividade vulcânica não é só interessante para curiosos e geólogos, mas é também fundamental para os islandeses. A energia geotérmica fornece uma parte importante da eletricidade do país. A geografia islandesa é uma visão crua e austera. As águas termais borbulham, salpicadas por terrenos desérticos cobertos de cinza. Desprovido de árvores, o horizonte se apresenta despejado. Revelando uma paisagem marcada pela névoa, que se acumula ao redor das altas cúpulas. Em certos locais, nenhum único arbusto se atreve a desafiar o domínio da imponente rocha vulcânica. As intermináveis estradas se desdobram como fitas de asfalto, que desaparecem na distância. No sul da Islândia está a praia de Reynisfjara, uma das mais belas, mas também das mais perigosas do mundo. A força com que as ondas quebram na costa e o refluxo considerável já resultaram em vários incidentes fatais. Parece um mar calmo, mas em um instante, sua maré violenta irrompe rapidamente na praia. A areia negra é lava, que esfriou rapidamente ao entrar em contato com a água, criando pequenos fragmentos negros de basalto. Em frente estão os ilhéus de Reynisdrangar, formados pela erosão do mar. É dito que eram trolls, transformados em rochas ao serem iluminados pelos primeiros raios do amanhecer. Em outro dos cantos mais remotos da Islândia, temos o Canyon de Atractjufell. Ele se estende ao longo de uma vasta extensão, com paredes que se erguem como gigantes petrificados. A cada instante que passa, o rio Fjadra, que flui pelo fundo do cânion, continua a esculpir seu trajeto através do terreno. O som constante de seu fluxo bate contra as paredes do cânion, criando uma música que se mistura com o sopro do vento. Ao sudeste da Islândia se encontra outra terra que foi ocupada pelos vikings, as Ilhas Faroe. Kalsoy é uma das muitas ilhas vulcânicas que compõem esse arquipélago. Também é apelidada de flauta devido à sua estrutura alongada e seus túneis numerosos. A mitologia local sustenta que um troll tem essa ilha como seu instrumento favorito.
Apenas algumas dezenas de habitantes coexistem aqui. É uma ilha solitária, a qual só se pode acessar por via marítima. O isolamento geográfico das Ilhas Faroe as torna uma das joias menos descobertas da Europa. A cachoeira Mulafossur cai diretamente do penhasco para o Oceano Atlântico. O ímpeto incansável do mar dá lugar à formação de inúmeras cavernas que margeiam essas ilhas. A falta de árvores e uma paisagem cheia de penhascos manifestam uma beleza selvagem e imponente. Para o oeste das Ilhas Faroe está a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Onde estão algumas das massas de gelo mais impressionantes do planeta. Seus icebergs são verdadeiros monumentos naturais. Se originam nos glaciares groenlandeses, onde enormes pedaços de gelo se desprendem e entram no oceano. O tamanho desses icebergs podem ser verdadeiramente impressionantes. Alguns atingem alturas que rivalizam com os edifícios mais altos do mundo, embora seu volume principal esteja submerso sob a superfície marinha. São mais que simples esculturas de gelo, fornecem um habitat vital para aves, focas e uma grande variedade de micro-organismos. O gelo puro do iceberg tem um tom azulado, por sua capacidade de absorver a luz vermelha e refletir a luz azul. À medida que derretem, despejam grandes quantidades de água, alterando e reduzindo a salinidade do ambiente. Ao nos aproximarmos do Polo Norte, chegamos a Svalbard, um arquipélago norueguês situado na região do Ártico. Aqui estão alguns dos assentamentos mais isolados do planeta. No verão é um paraíso para os geólogos. A diminuição do gelo revela fósseis e rochas de milhões de anos de idade. O que antes era uma paisagem nevada se transformou num cenário de areia e rocha. Mesmo com essas temperaturas mais toleráveis, a maior parte de Svalbard está desabitada. Algumas das ilhas do arquipélago, como Jan Mayen, são reservadas como espaços naturais, com desembarques permitidos somente em setores designados. Durante o verão, a probabilidade de ver morsas em Svalbard aumenta.
Elas passam mais tempo em terra durante os meses mais quentes. Pode-se observar colônias desses animais descansando em praias ou pequenos ilhéus. São animais muito sociais que normalmente vivem em grupos. Podem parecer desajeitados em terra, mas na água são ágeis. A população tem aumentado nos últimos anos, embora esteja muito longe da original. Nossa próxima parada nos leva a Lizardfjord, na costa oeste norueguesa. É um fiorde com penhascos vertiginosos e águas azuis e profundas. Esses grandes desfiladeiros são resultado de milhões de anos de erosão glacial. Sobre ele está o Prekenstollen, formado há mais de 10.000 anos. É a rocha mais famosa da Noruega, com uma queda vertical que acelera o coração. Na Finlândia, sua geografia única é definida pela sua localização boreal. É o país mais arborizado da Europa, com grande parte de sua superfície coberta de florestas. Lapônia é destaque pela sua natureza virgem e suas paisagens nevadas. É um dos lugares mais remotos e menos povoados da Europa. O terreno é dominado por tundras, montanhas e florestas de abetos e pinheiros que parecem cobertos de açúcar. Durante o inverno, a Lapônia experimenta o chamado Caamos, ou escuridão polar. Durante esse tempo, o sol não aparece por várias semanas, mas a neve brilhante ajuda a iluminar a paisagem. Muitos dos milhares de lagos da Finlândia estão na Lapônia. Nas noites frias, os lagos refletem as luzes das auroras boreais e criam um espetáculo incrível. Elas podem assumir muitas formas, como arcos, cortinas, espirais e coroas. Mudam com o tempo à medida que a aurora dança no céu. Essa região também se distingue por ser o lar de uma rica vida selvagem.
onde a rena ocupa um lugar destacado. Tem uma importância excepcional para os Sami, a população indígena da Lapônia, que dependeu desse animal para sua subsistência durante séculos. É um animal adaptado aos duros invernos e aos curtos verões do norte. Possui uma pelagem densa e espessa, preparada para sobreviver às extremas temperaturas invernais. São ruminantes, portanto possuem um sistema digestivo especializado, que os permite extrair nutrientes das plantas fibrosas de sua dieta. No centro geográfico da Europa, na Suíça, encontramos o Glaciar 3000. Um exemplo de como a geologia e o clima trabalham juntos para criar paisagens únicas. Aqui o ar é fino e frio, mesmo no verão. No topo, depois de passar pela ponte suspensa, temos uma vista panorâmica dos Alpes suíços. A leste, o Alpstein, uma zona montanhosa igualmente surpreendente. Não tão famosa quanto outras regiões suíças, mas possui sua própria beleza inconfundível. Os prados e lagos cristalinos alpinos criam um ambiente fascinante. Predominando a rocha calcária, com montanhas quebradas e abruptas. Os Alpes são o único lugar na Europa onde existe o Ibex dos Alpes. Durante as horas mais quentes do meio-dia, costumam descansar à sombra das rochas. São capazes de se mover com segurança por terraços íngremes e escorregadios, mesmo quando estão congelados durante o inverno. Desde a extinção do lobo dos Alpes, não tem predadores naturais e atualmente não existe população saudável e que prospera. Ao cruzar a fronteira para a Itália, somos recebidos por um dos cenários mais deslumbrantes da Europa, os Dolomitas. Simbolizam a potência majestosa e a beleza fascinante da geologia terrestre.
Seus penhascos, vales estreitos e tons delicados nos transportam para uma paisagem sem igual. A marcante diferença entre as montanhas dentadas e os prados pacíficos deixa os observadores maravilhados. Quando o sol começa a se pôr, as rochas adquirem um brilho etéreo. Os lagos, lampejos de azul turquesa, enriquecem a paisagem, cercados por florestas exuberantes. Os Dolomitas fazem parte dos Alpes, mas são montanhas diferentes. São compostas pela rocha dolômia e têm formas recortadas, que criam torres e agulhas. Há milhões de anos havia um oceano tropical. Essas camadas de rocha feitas de conchas e corais emergiram do mar e formaram grandes montanhas, criando essa bela paisagem. Rumo ao sul da Itália, chegamos à costa de Amalfi. Com vilas de cores brilhantes grudadas à costa. Positano encanta com suas casas rosas e terracota erguidas em terraços desde o mar. Trani, junto à sua praia, forma um teatro natural. Ilustra a possibilidade de uma convivência harmoniosa entre seres humanos e a natureza. No norte da França, na região da Normandia, se localiza a pequena vila costeira de Étretat, conhecida pelos seus dramáticos penhascos. São compostos principalmente de giz, um tipo de rocha mole, o que permite que essas formas tão verticais sejam esculpidas. A persistente ação do vento, água e degelo erode gradualmente os penhascos, causando seu recuo lento. A Agulha e La Ponte d'Aval são duas das formações rochosas mais conhecidas. Mas existem muitas outras, cada uma com sua própria personalidade e atrativa.
Nos diversos bosques franceses espalhados por grande parte da Europa está o pica-pau verde. Não está em perigo de extinção, mas é uma ave cautelosa, difícil de observar. Escava um ninho normalmente no topo de uma árvore, como um carvalho ou uma faia. A fêmea e o macho participam da incubação, se revezando a cada poucas horas. Depois de cerca de 3 semanas de vida, os filhotes adquirem penas e necessitam de uma abundante ingestão de formigas, além de outros insetos para sobreviver. Permanecerão sob constante cuidado até atingirem a autossuficiência necessária para encontrar seu próprio alimento. Ao cruzar o Canal da Mancha na Escócia, no Reino Unido, surge a ilha de Skye. Repleta de vales verde esmeralda, escarpas rochosas e costas acidentadas. Uma paisagem salpicada de montanhas cobertas de grama. A geologia única da península de Trotternish, em Skye, é motivo de reconhecimento. Inclui a Old Man of Storr, uma agulha de rocha que se eleva magnificamente sobre a paisagem circundante. Em Skye, o clima pode ser extremamente variável, com frequentes aparições de névoa cobrindo as montanhas e chuvas persistentes. Em um país vizinho na República da Irlanda, se estendem as íngremes paredes dos penhascos de Moher. Se elevam sobre o Oceano Atlântico, proporcionando vistas absolutamente emocionantes. Se erguendo quase verticalmente, formando uma parede de pedra ao longo da costa. As poderosas ondas do Atlântico têm erodido a base dos penhascos, enquanto o vento e a chuva moldaram a parte superior. A beleza é inegável, mas sair das áreas marcadas pode ser perigoso. De fato, vários acidentes fatais ocorreram nos últimos anos. Os estratos expostos nos penhascos oferecem uma janela para o passado. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos do mar, incluindo areia, lama e restos de animais marinhos, se acumularam e se comprimiram para formar as camadas de rocha que hoje compõem os penhascos.
No sul da Europa, em Portugal, está a vila de Nazaré. Era originalmente uma pequena e pitoresca vila de pescadores. Durante séculos se ensinou às crianças de Nazaré que, devido às ondas, é arriscado se aproximar dos penhascos. Mas hoje é conhecida por ser o local com as maiores ondas já surfadas. São ondas enormes e imprevisíveis, o que as torna especialmente perigosas. A razão dessas ondas massivas é o Canhão da Nazaré, uma estrutura submarina única de grande comprimento e profundidade. Adentrando o Atlântico para o sudoeste, a ilha portuguesa da Madeira se destaca por sua impressionante paisagem montanhosa. Esse arquipélago de origem vulcânica começou a se formar há milhões de anos. A erosão desempenhou um papel importante na formação da paisagem, criando penhascos impressionantes e vales profundos. A ilha do arquipélago, também chamada Madeira, possui uma geografia montanhosa com uma variedade de microclimas. O norte da ilha tende a ser mais úmido e frio que o sul. E as águas que a cercam são algumas das mais profundas da Europa. É um terreno abrupto e irregular, com poucas praias de areia. De outubro a março, as chuvas podem ser abundantes e o mar pode se agitar com ondas de grande tamanho. Um arquipélago português com montanhas ainda mais altas é o dos Açores, localizado no Oceano Atlântico Norte. Os cones vulcânicos e crateras que se encontram nessas ilhas são claras provas de sua formação vulcânica. Na realidade, os Açores são picos de montanhas submarinas. Originadas a partir de milhares de vulcões em que apenas alguns são ativos. Também são chamadas de Havaí europeias. Algumas áreas têm paisagens similares, com montanhas cobertas de vegetação e cachoeiras que caem de grandes alturas. A maior ilha e povoada dos Açores é São Miguel, também chamada de Ilha Verde.
Dado que no interior existem depressões e formações vulcânicas, os assentamentos se desenvolveram nas zonas costeiras. No passado, devido às grandes distâncias e à paisagem acidentada, as comunidades podiam ficar isoladas durante grande parte do ano. No entanto, hoje em dia existem numerosas estradas que mantêm conectadas as zonas mais povoadas. Vamos nos dirigir para o norte da Grécia, para uma região de geografia excepcional. No topo dessas rochas verticais existem mosteiros medievais, construídos por monges ortodoxos. Pretendiam ter um lugar de retiro e meditação, longe do mundo material. Cada mosteiro tem tesouros únicos, desde ícones bizantinos até manuscritos antigos e relíquias sagradas. Nas montanhas do Cáucaso, na Geórgia, chegamos a um refúgio para esportistas de inverno. É uma cadeia montanhosa na interseção da Ásia e da Europa. Mas a verdadeira beleza não se limita às pistas de esqui. São picos nevados, desfiladeiros e pradarias que se estendem sem limites à vista. A beleza cênica e a emoção que se experimenta são gratificantes, embora existam riscos inerentes, como avalanches. No próximo Oriente Médio, o Mar Morto é outro dos lugares mais extraordinários do mundo. Sua salinidade 10 vezes maior que a do oceano torna esse corpo de água um dos mais salgados do planeta. Quando a água evapora, o sal que não pode ser absorvido se acumula e se solidifica, formando ilhas de sal. Por essas condições extremas, quase não existe vida nesse mar, exceto por certas espécies de micro-organismos. Muito perto do Mar Morto, nos deparamos com Wadi Rum, ou Vale da Lua. É um deserto com tons de vermelho, laranja e dourado. Com formações rochosas moldadas pelos ventos durante milhões de anos em formas inesperadas e surpreendentes. A
As areias vermelhas criam um ambiente estranho e surreal, como se fosse um planeta distante. O vale espaçoso e pacífico se desdobra sem limites visíveis, apenas interrompido por penhascos, fissuras e canyons. É um lugar onde a vastidão do universo parece mais próxima, e a quietude da noite convida à reflexão e ao espanto. Nos guiando para o Oriente, recebemos um cenário totalmente diferente: o deserto de Dubai ou Rub al Khali. Se trata de um dos maiores desertos de areia do mundo. E uma das regiões mais inóspitas. É um mar de areia e dunas em que a forma muda constantemente sob os ventos incessantes. Os beduínos habitaram essas terras durante séculos, se adaptando ao clima e ao ambiente com resiliência e engenho. A uma curta distância pode-se apreciar a criação do engenho humano, o Pom de Jumeirah. É uma das maravilhas modernas da arquitetura e da engenharia. Um oásis de luxo no meio das águas do Golfo Pérsico. Desde o esplendor metropolitano cruzando o Mar Arábico, nos dirigimos às alturas vertiginosas da Ásia, onde se encontram os Himalaias. Se estende por 5 países, se tornando a cordilheira mais alta do mundo. Suas montanhas se elevam como titãs, nascidas há milhões de anos da colisão tectônica entre a placa indiana e a placa euroasiática. Essa cordilheira é tão grande que impediu a migração de seres humanos. A Índia pôde evitar as conquistas de Gengis Khan, e as diferenças culturais de um lado e de outro são notáveis. Formadas por múltiplos atóis em pleno Oceano Índico, as Maldivas exibem uma biodiversidade extraordinária. Essas ilhas são dos poucos destinos do planeta onde se pode desfrutar da proximidade dos tubarões-baleia durante todo o ano. Apesar do seu tamanho, são criaturas dóceis e tranquilas.
se alimentam principalmente de krill, que são pequenos crustáceos que habitam todos os oceanos. É comum avistá-los perto da superfície da água, onde abrem suas grandes bocas para filtrar a água e se alimentar. O padrão de manchas brancas em sua pele permite identificá-los e segui-los para aprender mais sobre eles. Os sifonóforos presentes aqui e em outros oceanos formam colônias de indivíduos chamados zooides, que trabalham juntos como um único organismo. Alguns podem chegar a medir mais do que baleias ou tubarões. Podem ser bioluminescentes, habilidade que usam para desorientar predadores ou atrair presas. A manta é outro habitante notável dos recifes das Maldivas. Utiliza sua grande boca para canalizar a água rica em plâncton para o seu sistema de filtração, onde extrai e consome seu alimento. Durante essas sessões de alimentação, as mantas frequentemente fazem movimentos em forma de loop ou rolos de barril. A raia pintada utiliza sua pele estampada para se camuflar no fundo do oceano. A moreia pintada defende seu lar com atitude territorial. Também são observados alguns peixes guitarra, em período crítico de extinção devido à sobrepesca. Ocasionalmente, embora raramente, pode-se ver o polvo de anéis azuis. É uma das espécies de polvo mais perigosas do mundo. O peixe-pedra tem a capacidade de mudar sua cor, se camuflando com seu ambiente. É um carnívoro que espera pacientemente até que algum peixe pequeno esteja ao seu alcance. Na nossa viagem para o Oriente, chegamos à península de Kamchatka. Marcada por montanhas, florestas densas e tundras. É um lugar severo e inóspito, mas também próspero em vida. Os leões marinhos de Steller, que habitam nessa região, passam grande parte do tempo se alimentando na água. Mas saem para a terra para descansar e se reproduzir. Eles gostam dessas ilhas porque evitam predadores terrestres e têm fácil acesso ao mar aberto.
Voamos sobre as planícies e os mares do leste asiático, aterrissando na deslumbrante baía de Ha Long, no Vietnã. Composta por milhares de ilhas e ilhotas de calcário sobre as águas esmeraldas do Golfo de Tonkin. Os vilarejos flutuantes de pescadores fizeram da baía seu lar por gerações. Se adaptaram a essa forma de vida, ao ritmo das marés e à abundância do mar. Vivem em casas flutuantes simples, mas coloridas, construídas sobre boias e conectadas por redes de passarelas. Devido à sua importância para a sobrevivência, a pesca é uma habilidade transmitida de geração em geração. No país vizinho, nos maravilhamos com a Grande Muralha da China, o monumento humano mais extenso já construído. Foi erguida com o propósito de proteger o Império Chinês das incursões dos povos nômades mongóis e manchus. A construção dessa fortificação foi tão complexa que abrange mais de 2.000 anos. Estima-se que milhões de indivíduos participaram em sua edificação. Fala-se também que os trabalhadores que morreram durante a construção foram às vezes enterrados na muralha. Contrariando uma crença popular, a Grande Muralha da China não é visível do espaço sem ajuda visual. Na cultura chinesa, associa-se com o dragão, um símbolo de proteção e poder. No Japão, os macacos japoneses recorrem às águas termais como uma forma de se manterem aquecidos durante os meses frios. São a espécie de macaco que vive mais ao norte no mundo. Observou-se que eles usam ferramentas, como pedras, para abrir nozes e conchas. Ao contrário de muitas outras espécies de primatas, os macacos japoneses gostam de nadar. Os indivíduos mais jovens são às vezes os primeiros a entrar nas águas termais. Aprendem habilidades e comportamentos observando os membros mais velhos do grupo. Podem viver até 30 anos em estado selvagem e se reúnem em grupos de dezenas de indivíduos. Na direção sul, chegamos ao continente mais pequeno. Embora o interior da Austrália seja remoto e árido, no extremo norte existe uma zona tropical.
com paisagens que poderiam ser confundidas com a América do Sul. Aqui estão alguns dos bosques tropicais mais ancestrais do planeta, com milhões de anos de idade. Preservam plantas que são classificadas entre as mais primitivas da Terra, como as cicadáceas e diferentes tipos de samambaias. Grande parte da região tropical da Austrália está sob a administração dos povos aborígenes, que viveram nessas terras durante milhares de anos. Em seu território se encontram diversos habitats, que vão desde essas florestas tropicais até extensões de savanas dominadas por eucaliptos. Merece menção especial a cascata Wallaman, no Parque Nacional Girringham, que ostenta a maior queda contínua da Austrália. A elevação varia em diferentes partes do parque, o que dá a origem a uma variedade de microclimas. Nessa zona tropical australiana, habita o casuar, uma das maiores aves e mais raras da Austrália. É uma das poucas espécies de aves que não pode voar. Se perceberem uma ameaça, podem ser perigosas. Seus chutes defensivos são notoriamente fortes e são capazes de infligir sérios danos. A Grande Barreira de Coral, o recife de coral mais extenso do globo, está localizada na costa leste da Austrália. É um ecossistema marinho de tal magnitude e extensão que pode ser apreciado até mesmo do espaço. Abriga uma incrível variedade de vida, incluindo cerca de 1.600 espécies de peixes, 400 tipos de corais, 4.000 espécies de moluscos e mais de 240 espécies de aves. Milhões de pequenos seres vivos conhecidos como pólipos de coral se unem para formar esse recife. Esses seres minúsculos produzem carbonato de cálcio para construir uma estrutura sólida que serve como esqueleto. Algumas partes do recife têm até 8.000 anos de idade. O dugongo é uma das espécies de mamíferos que vivem nas águas da Grande Barreira de Coral. A Austrália tem a maior população e mais saudável desses animais. São os únicos mamíferos marinhos que consomem predominantemente vegetação aquática, sendo as gramas marinhas sua principal fonte de alimento. Apesar da sua aparência similar à dos peixe-boi, o dugongo está mais estreitamente relacionado com os elefantes.
Percorrendo parte do sul australiano, a Great Ocean Road é a estrada de guerra comemorativa mais longa do mundo, construída por soldados que retornaram da Primeira Guerra Mundial. Foi feita à mão com picaretas, pás e carrinhos de mão, fazendo uso de dinamite para remover as rochas. Daqui podem ser apreciadas várias paisagens, como penhascos, praias, florestas, cachoeiras e pântanos. Ao longo dela estão os famosos 12 Apóstolos, uma série de formações de calcário que se erodiram ao longo do tempo. No entanto, hoje restam apenas 8 deles. É possível avistar coalas, cangurus, wallabies e uma grande variedade de aves ao longo da estrada. Embora o percurso seja fascinante, também pode ser perigoso devido a deslizamentos, particularmente nas partes mais próximas aos penhascos. Possui uma série de mirantes, onde os motoristas param para desfrutar das vistas sensacionais. Atravessando o Oceano Pacífico até o Alasca, nos encontramos com uma paisagem selvagem e indomável. É o estado mais extenso dos Estados Unidos, sem fronteira terrestre com qualquer outro estado. E ao mesmo tempo que tem menor densidade populacional. Coberto de lagos, pântanos e áreas alagadas. E é a região com a maior quantidade de glaciares nos Estados Unidos. Assim como aqui estão grande parte das montanhas mais altas do país. Suas paisagens vão desde exuberantes florestas e glaciares até cordilheiras que parecem tocar o céu. No Alasca, voar faz parte da cultura dos assentamentos remotos. Só uma pequena parte do território é acessível por terra. Nas regiões mais frias, os cães de trenó são outra opção para o transporte. Esses caninos robustos e resilientes são verdadeiros atletas. Devem ser inteligentes, rápidos na tomada de decisões e ter uma excelente relação com o musher. O Parque Nacional de Yellowstone, localizado no oeste dos Estados Unidos, é um deslumbrante tesouro natural, o primeiro parque nacional do mundo. Nessa reserva se concentra uma grande proporção dos geysers presentes no planeta. É um dos últimos ecossistemas intactos na zona temperada da Terra. O bisão americano ou búfalo é o verdadeiro rei dessas vastas paisagens. É o maior mamífero da América do Norte. E
Yellowstone é o único lugar do país onde esse animal vive desde tempos pré-históricos. Outra das espécies de mamíferos mais comuns que se pode avistar nesse espaço protegido é o carneiro selvagem. Antes da época de acasalamento, os machos lutam para estabelecer uma hierarquia de domínio. Se afastam um do outro, se encaram e se lançam em um choque de chifres. O osso do crânio absorve o impacto, mas podem ficar exaustos e serem vulneráveis a predadores. Apesar disso, a luta é necessária, porque as fêmeas preferem os machos dominantes. Geralmente, só os carneiros mais velhos e fortes conseguem acasalar. Nas cordilheiras do norte e centro de Nevada, os mustangs vivem em liberdade. São símbolos viventes da liberdade e do espírito indomável do Velho Oeste. Descendentes dos cavalos trazidos à América pelos conquistadores espanhóis no século XVI. Com o tempo, muitos desses cavalos escaparam ou foram libertados, formando manadas selvagens que se dispersaram pelo oeste. Estão adaptados a um ambiente que é tanto belo quanto desafiador. Se caracterizam pela sua resistência e agilidade, qualidades que têm sido essenciais para sua sobrevivência nas duras condições dessas montanhas. São animais robustos, com corpos compactos e fortes, adaptados para percorrer longas distâncias em busca de alimentos e água. O berrendo, também conhecido como antílope americano, é outro animal emblemático dessas cordilheiras. Habitam nas pradarias abertas e nas encostas das montanhas. Estão entre os mamíferos terrestres mais rápidos. Sua agilidade, combinada com sua excepcional visão, os permite evadir os predadores nessas áreas abertas. Possuem pernas longas e finas, com um corpo leve e aerodinâmico. Outra maravilha geológica dos Estados Unidos é o Lago Crater. Encontra-se entre os lagos mais profundos da América. Resultado de uma violenta erupção que sacudiu a montanha Amazônia há mais de 7.000 anos. Depois desse evento cataclísmico, ocorreram outros terremotos menores nos séculos posteriores. Se
se formando desse jeito vários cones de cinzas no solo da caldeira. O único que se vê e o mais alto é esse, Wizard Island, chamado assim porque se parece com um chapéu de mago. O profundo azul cobalto do lago contrasta com o verde das florestas circundantes. Várias das erupções históricas nos Estados Unidos ocorreram em vulcões dessa cordilheira. E o risco de uma erupção em grande escala continua sendo importante. É uma zona amplamente despovoada, selvagem, que só começou a ser explorada no século XVIII. Dentro da Sierra Nevada da Califórnia, o Parque Nacional de Yosemite é o refúgio de algumas das árvores mais gigantescas do planeta. A Sequoia Grizzly Giant, com uma idade de mais de 2.000 anos, já existia no melhor momento do Império Romano. Na direção sudeste, no estado do Arizona, espera outra maravilha natural dos Estados Unidos, o Grand Canyon, um colosso em tamanho e tempo. Com rochas que datam de mais de 2 bilhões de anos, quase metade da idade da Terra. Com o passar do tempo, o Rio Colorado erodiu a paisagem, criando uma fita de penhascos, mesetas e desfiladeiros. Durante milênios, os povos nativos dos Estados Unidos habitaram a zona, construindo assentamentos no cânion e em suas cavernas. Na fronteira do Arizona com Utah está o Vale dos Monumentos. Poderia ser descrito como um museu ao ar livre que exibe torres de arenito e arcos naturais, criando um contraste com o árido solo do deserto. Um cenário que remete aos icônicos filmes de faroeste de antigamente. A lenda Navarro diz que esses pilares são os cadáveres de monstros derrotados. Para eles, esse é um local sagrado, considerado o coração da terra. Navegando para destinos exóticos no imenso Pacífico, desembarcamos na cativante Havaí. Esse estado americano é o lugar mais isolado do mundo com uma grande população humana. É um arquipélago de ilhas, ilhotas, atóis e recifes. São ilhas de origem vulcânica com centenas de vulcões, vários deles ativos.
Os grandes picos vulcânicos que vemos acima do oceano são só uma pequena parte de uma grande cadeia montanhosa debaixo d'água. Devido às erupções vulcânicas, o território havaiano cresce pouco a pouco. Alguns dos lugares com mais precipitação do planeta estão nessas ilhas. Retornamos à costa, no Mar de Cortés, no oeste do México. Mergulhamos em um incrível espetáculo de vida marinha. Milhares de mantas móbulas chegam a esse mar para se alimentar e se reproduzir. Elas são fascinantes pela tendência de saltar fora da água. Se trata de um fenômeno intrigante. Pode ser uma forma de se comunicar para se livrar de parasitas ou talvez para se divertir. No Mar de Cortés também se observa o golfinho nariz de garrafa. Animais sociais que vivem em grupos chamados de pods. Os indivíduos nesse mar podem ter uma aparência mais pálida, possivelmente devido à exposição ao sol. Sabe-se que interagem com animais de outras espécies, como os humanos. As marcas que têm na pele podem ser usadas para identificar golfinhos individuais. E eles são capazes de se reconhecer, algo que poucas espécies podem fazer. Mais rápidos até do que os golfinhos são os peixes vela. Tem um corpo longo e esguio que se adapta perfeitamente para a velocidade e manobrabilidade na água. Sua característica mais notável é a grande barbatana dorsal, ou vela, em que obtém o seu nome. Eles a usam estendendo-a durante a caça ou como mecanismo de defesa. Sabe-se que caçam em grupos, cercando suas presas em uma área pequena. Uma vez que as presas estão cercadas, os peixes vela as atingem com seus longos e finos bicos, as atordoando antes de consumi-las. No oeste do México, na península de Yucatán, os cenotes estão conectados por complexos sistemas de rios e cavernas subterrâneas. Alguns são rasos, em contraste com outros que são consideravelmente profundos. Os cenotes se distinguem pela excepcional clareza de sua água, graças à sua filtração natural através do calcário. Mergulhadores experientes podem praticar o espeleomergulho. Explorando as intricadas redes de cavernas e túneis subterrâneos. É comum que os cenotes apresentem um fluxo de maré devido à sua ligação com o mar. Alguns abrigam animais únicos, incluindo peixes e crustáceos que evoluíram para viver nesses ambientes de quase total escuridão.
Nossa jornada nos leva à América Central, especificamente a Guatemala, onde podemos admirar uma grande quantidade de vulcões. Os primeiros registros de atividade vulcânica na Guatemala datam de tempos pré-colombianos, com os maias. É um dos países com maior atividade vulcânica. De fato, várias cidades guatemaltecas são construídas em terreno vulcânico. O país faz parte do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região altamente sísmica e vulcânica. Essas erupções podem ser destrutivas, mas também contribuem para a biodiversidade guatemalteca, fornecendo solos ricos em minerais, ideais para a flora e fauna. Vários desses vulcões são estratovulcões, que são grandes e quase perfeitamente cônicos, devido às camadas alternadas de lava e cinza. O vulcão de fogo é um dos mais ativos do mundo e da América Central. Suas erupções são violentas e ele está ativo desde a chegada dos espanhóis. É dito que o conquistador Pedro de Alvarado já o viu em erupção. Avançando pela rota do Istmo Centro-Americano, chegamos à Costa Rica, um dos países mais biodiversos do mundo. As florestas nebulosas constantemente cobertas de neblina têm uma aparência nevoada e etérea. Nelas habitam milhares de espécies de plantas e numerosos animais raros e em perigo de extinção. Entre eles o quetzal, de brilhante plumagem verde esmeralda. Durante a temporada de acasalamento, os machos desenvolvem penas alongadas na cauda. Apesar desse comprimento, os quetzais têm um voo incrivelmente silencioso. São notoriamente difíceis de manter em cativeiro e tendem a morrer rapidamente. Esse país também é associado às suas dezenas de espécies de beija-flores, todos com suas próprias cores e comportamentos únicos. Desempenham um papel crucial como polinizadores nos ecossistemas de seus parques naturais. Essas aves têm a extraordinária capacidade de voar para trás e também podem fazer isso em direção ascendente, descendente e lateral. São capazes de bater suas asas até 80 vezes por segundo, o que os permite permanecer no ar de forma estacionária. Tem o metabolismo mais rápido de todas as aves, precisando consumir grandes quantidades de néctar diariamente para manter sua energia. Possuem línguas longas e bifurcadas que usam para lamber o néctar das flores. Ao entrar na América do Sul, somos recebidos pelas terras da Amazônia, a maior floresta do mundo. Conhecida como o pulmão verde do planeta, é responsável por gerar uma parte importante do oxigênio total do globo.
tem mais espécies de plantas e animais do que qualquer outra floresta. Existem bilhões de árvores individuais de milhares de espécies diferentes. É tão grande que tem partes que ainda não foram exploradas pelo homem. O rio Amazonas, que atravessa a floresta, é um dos 2 rios mais longos do mundo. Possui a bacia hidrográfica mais extensa da Terra. Sua amplitude é impressionante. Durante a temporada de chuvas, seu fluxo aumenta e a largura se expande. Parte da floresta amazônica está no Peru, onde fica Vinicunca, umas impressionantes e belas montanhas de cores. São camadas vibrantes e coloridas que se desdobram como um arco-íris na encosta da montanha. Essas cores se devem à presença de vários minerais nas camadas de rocha. Cada cor representa um tipo diferente de mineral. O vermelho vem da argila, o verde da clorita, o amarelo da limonita, o roxo da goetita. Ao longo de milhões de anos, a tectônica de placas e a erosão expuseram essas camadas de cores. É uma área sagrada para as comunidades indígenas que vivem na região. Continuando nosso caminho para o sul, nos maravilhamos com o Parque Nacional Torres del Paine, um dos destinos mais espetaculares e reconhecidos da Patagônia chilena. Possui vastas estepes, florestas subpolares e áreas de tundra alpina. As silhuetas icônicas do parque são sem dúvidas as Torres del Paine, 3 picos de granito escarpado que se elevam em direção ao céu. Os guanacos, com sua aparência curiosa e graça, frequentemente são vistos pastando nas estepes e encostas das montanhas. Os visitantes podem ver glaciares, incluindo o Glaciar Gray, que faz parte do Campo de Gelo Patagônico Sul. Acredita-se que há milhares de anos esse glaciar ocupava grande parte do sul do Chile e da Argentina. Ao cruzar o vasto Oceano Glacial Antártico, alcançamos a extremidade mais meridional do nosso planeta, um continente onde a vida deve se adaptar aos ambientes mais extremos, a Antártida. Aqui existe uma grande reserva de água doce, em sua maioria confinada na gigantesca camada de gelo que cobre todo o continente. É considerado o maior deserto do planeta, à frente do deserto ártico e do Saara. Somente os quebra-gelos podem navegar nessas condições difíceis. São os navios mais poderosos do oceano, projetados para navegar por águas geladas e quebrar o gelo.
Embora os quebra-gelos sejam poderosas máquinas, existem cantos inacessíveis da Antártida em que só se pode chegar de helicóptero. Também podem carregar pequenos aviões que carregam e descarregam. Somente algumas espécies de animais muito adaptadas a esse ambiente podem sobreviver, entre elas o pinguim imperador. A vida dos filhotes é dura. Eles têm só alguns meses para aprender a sobreviver. Se um filhote é abandonado, ele não vai ter nenhuma chance de se manter vivo. No verão antártico, as condições são menos extremas. E a paisagem adota outras cores e formas. A camada de gelo diminui de tamanho, criando gigantescos icebergs que se soltam e flutuam no oceano. O gelo marinho pode diminuir até a metade, abrindo novas rotas de navegação. Existem até áreas completamente desprovidas de neve e gelo. Os ventos não são tão fortes, o sol nunca se põe completamente e é mais viável sobreviver. Cruzando as águas do Atlântico Sul e percorrendo a costa ocidental da África, adentramos nas planícies do Serengeti, no norte da Tanzânia. Com uma extensão comparável à de alguns países pequenos, é um dos parques nacionais africanos mais extensos. Em poucos lugares do planeta se pode apreciar um ecossistema tão intacto e puro. Se destaca sua alta concentração de grandes felinos. Estima-se que existam cerca de 3.000 leões, que se agrupam em várias centenas de alcateias. Os leões são os felinos mais sociáveis. As alcateias são compostas por leoas relacionadas e um grupo de leões machos. Podem descansar até 20 horas por dia. Seu estilo de vida de caça por emboscada requer rajadas curtas, mais intensas de energia. Esse parque natural é o cenário da Grande Migração, o movimento terrestre mais massivo do mundo. Ocorre em um ciclo anual, à medida que os animais seguem os padrões de chuva para encontrar novos pastos. O desafio do rio-mar é só uma das muitas barreiras aquáticas que os animais devem superar durante sua migração. Apesar do perigo, parecem sentir um impulso instintivo para cruzá-lo no mesmo lugar ano após ano.
costumam atravessar em grandes grupos, o que pode desencorajar alguns predadores. A cada ano, milhares de gnus e zebras se afogam ou são devorados por crocodilos. Terminamos nossa travessia nesse continente. A origem da humanidade em um planeta que, apesar de ser um entre bilhões no universo, é o único em que sabemos que existe vida.